Sabe por que a Cleandonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Cleandonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Cleandonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na Rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120. Educar é um ato de amor e transformação. Para essa missão, conte com o Colégio Propósito. Estamos com matrículas abertas para 2024, proporcionando aos seus alunos uma formação sólida, um novo jeito de aprender. Venha garantir o futuro do seu filho no Colégio Propósito. Siga-nos em nossas redes sociais. Colégio Propósito, um novo jeito de aprender. Sabe aquela comidinha feita por banheiro? É aqui mesmo no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste, fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas, onde pode ser realizado comemorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de 100 pessoas, um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar, tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próxima à cidade de Icó, Ceará. Nosso telefone para contato DDD 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Você está em busca de comprar material para a sua reforma ou construção? A FC Home Center é o lugar certo. Aqui você encontra materiais elétricos, hidráulicos, iluminação, ferragens, ferramentas, EPIs, pisos e revestimentos, tintas e complementos e tudo o que você precisa para a sua obra. Com preço, qualidade, variedade e um parcelamento incrível. Você pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem juros. Você não ouviu errado, é em até 12 vezes sem juros. Não perca essa chance, faça seu orçamento conosco e conheça todas as nossas facilidades para adquirir sua mercadoria. Nosso time de vendas está pronto para fazer o melhor negócio para você. Nossa localização é aqui na Avenida Nogueira Acioli, 1570, ao lado da Realce Calçada. Fone 88-993-52-90-58. De nos fazer aquela visita, tomar aquele café. Te esperamos. Nossa alegria é a sua satisfação. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio e calagem em até 10 vezes. E para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade, aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então nos procure, estamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Café Camarada, seu programa de entrevista que recebe toda semana para uma boa conversa pessoas das mais diversas áreas. Meu convidado de hoje é formado em Teologia pela Faculdade Quírios,
em Educação Religiosa pelo Seminário Batista do Cariri. Ainda tem formação em Aconselhamento Bíblico pela ABCB e pela ORIC. E também é autodidata em estudos de saúde mental. Há 24 anos, pastoreia a Igreja Batista Esperança, em Juazeiro do Norte. Eu sou o pastor Ricardo Alexandre e tenho o enorme prazer de receber no Café Camarada de hoje o pastor George Velk. Olha, deixamos aqui o nosso forte abraço para nossa audiência. Muito obrigado você que já nos acompanha, já estar aí deixando a sua mensagem no chat do Café Camarada. Nós desejamos uma boa tarde para todos vocês. E você já sabe, pode se inscrever agora mesmo no nosso canal no YouTube, ativar o sininho para receber todas as notificações do programa Café Camarada e também de toda a programação da TV Princesa do Vale. Você ainda pode nos seguir através das nossas redes sociais, TV Princesa do Vale, no Facebook e também no Instagram. E ainda deixar a sua sugestão, o seu elogio e a sua crítica através do nosso WhatsApp 889-8215-4476. Você que me acompanha também pela Icor FM, um forte abraço, agradecemos demais a sua audiência. Olha, muito bem, nesta tarde nós bateremos um papo muito gostoso com o pastor Velk e para nós é grande satisfação em recebê-lo no Café Camarada de hoje. Pastor Velk, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, pastor Ricardo, é um grande prazer estar com você aqui. Um abraço aí a todos aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Muito bem, pastor Velk, o mundo está doente mentalmente. Tem várias informações, índices da OMS que mostram de forma assustadora o quanto o mundo está doente mentalmente. 15% da população mundial sofre com algum transtorno de saúde mental. Isso equivale a um pouco mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. 5% da população mundial sofre com transtorno bipolar. Ou seja, em média, 140 milhões de pessoas no mundo têm transtorno bipolar. 21 milhões, pastor Velk, de pessoas sofrem com esquizofrenia. 300 milhões de pessoas sofrem com depressão. E a depressão e a ansiedade aumentaram mais de 25% apenas no primeiro ano depois da pandemia. Então, os transtornos mentais, a saúde mental tem se tornado uma preocupação de saúde pública. E também essa situação tem adentrado as igrejas e nessa tarde aqui com o Senhor, tendo a oportunidade de bater um papo sobre essa temática, em especial também com membros de igreja, ovelhas que fazem parte de algum aprisco e mesmo com a fé e com toda a orientação bíblica e pastoral, também tem enfrentado esses transtornos, E eu já queria começar esse bate-papo sobre essa temática, antes de adentrar diretamente no tema, queria pedir ao senhor para falar um pouquinho mais sobre quem é o pastor Velk, além do pastor, que já é tão conhecido, mas também como o homem que gosta de esporte, que gosta aí de coisas extraordinárias na área aí do esporte. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem é o pastor Velk. Pois é, pastor. O pastor Velk é um rapaz de Aquiraz e ao ser fisiculturista, sempre vivi o fisiculturismo até a minha conversão. Então Deus me chamou e aí abandonei as competições, continuei praticando a musculação, pratico até hoje, mais de 35 anos na musculação. Sempre gostei de atividades físicas, esportes perigosos,
e tenho um pouco tenho cuidado aí em relação a essas coisas, mas Deus me fez assim, chamou, e às vezes eu gosto de mostrar para as pessoas que ser cristão não é simplesmente você não fazer nada na vida, viver só em igreja, mas que você tem que toda a sua vida curtir, glorificar a Deus, né? Você viver de uma forma que traga glória para Deus e as pessoas possam ver essa alegria, né? Esse viver pleno por meio de Cristo, né? Um relacionamento com Ele e também com os irmãos e com o mundo criado por Ele. Eu sou casado com a Eliseneide, né? Estamos perto aí dos 27 anos de casado, temos 3 filhos, o Lucas, a Lorna e a Radassa, né? E aí pastoreio a Igreja de Esperança aqui, próximo ano vai fazer 25 anos, para a glória de Deus, isso é uma bênção. Bem, esse é o pastor Jorge Velk, né? Tem aí um grande apreço pelo esporte, realmente é prazeroso, pastor, ver o senhor em algumas ações, né? Que o senhor tem colocado em alguns vídeos e é muito gostoso, né? Olha, eu queria ter toda essa audácia, né? Mas é como o senhor falou, Deus o fez assim, né? E a gente que não sabe fazer essas estripulias, é melhor ficar tranquilo, né, pastor? É verdade. Ô, pastor Velk, olha, é bom demais porque nós podemos extrair aqui do senhor nessa tarde bastante informação, né? Próximo ano, 25 anos de ministério na mesma igreja, uma vasta experiência em diversas áreas, inclusive na área de aconselhamento. E entre tantas formações e o prazer do estudo, o senhor também é autodidata em estudos de saúde mental. E a pergunta que eu faço para o senhor é o seguinte: qual a motivação, pastor Velk, que tem levado o senhor a estudar as questões psíquicas, de transtornos da mente, que envolve a saúde mental, que tem impulsionado o senhor a ser um estudioso voraz dessa temática? Pastor, há muito tempo atrás, quando eu entrei no seminário, em 98, eu fiz o meu primeiro trabalho, um dos meus primeiros trabalhos naquele ano, eu fiz um trabalho sobre depressão. E a partir dali eu me interessei muito, não conhecia ninguém, assim, casos e problemas, mas eu comecei a me interessar. Então, essas pesquisas foram me estimulando e eu continuei estudando, e há mais ou menos aí uns 20 anos atrás, eu lia coisas e a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, dizia que em 2015, 2020, você ia ter aí uma grande parte da população doente mentalmente, com depressão, com ansiedade e outros transtornos. Então, de lá para cá, tudo que ia saindo, informações, livros, pesquisas, né, eu ia lendo, ia juntando aqui essas informações, né? Então, você está me ouvindo, pastor? Estou lhe ouvindo, pode continuar. Tá Estou lhe ouvindo. Né? Ok, pronto. Então, o que acontece é o seguinte, comecei com esses estudos e ao longo do ministério fui lidando também com pessoas que enfrentavam esses problemas, essas dificuldades, e eu tive também uma experiência em 2016, 17, ter passado por algo semelhante, algo bem rápido, um tipo de depressão de uns 2 meses, mais ou menos, e a partir dali eu comecei um trabalho, quando me senti fora daquilo novamente, comecei um trabalho com 12 pessoas aqui da igreja que tinham um problema nessa época, e pessoas que tomavam antidepressivos de 4, 3, 2, juntamente com 3, 2 ansiolíticos e mais 2 remédios para dormir, ou tomavam vários tipos de medicamentos, e a gente fez um trabalho ali para desmamar, para retirar aquelas pessoas daquela situação, e a gente teve um bom êxito com quase todas aquelas pessoas, né? Ainda hoje, parte delas eu tenho contato, e
E assim, é uma área que eu sempre gostei muito. Quando eu fazia musculação e competia, eu estudava muito, né, a questão de fisiologia, a questão de biomecânica dos exercícios. Eu tinha academia, né, lá em Aquiraz, e eu gostava muito dessa área de fisiologia. Então eu não deixei, eu continuo, eu sempre estou lendo coisas sobre essa área, e juntei também com essa área psíquica também, né, da mente. Então isso foi o que me motivou e tem me motivado também a ajudar pessoas, né, a vivenciarem. E agora, atualmente, a gente tem outro grupo que nós estamos trabalhando também. Então nós temos aí, a partir de uma experiência pessoal também, a necessidade de conhecer melhor a questão da saúde mental e a partir daí ajudar outras pessoas. Pastor Velk, 25 anos de ministério, certamente o senhor tem vivenciado muitos momentos no seu ministério, em diversas áreas do aconselhamento, mas também de saúde mental. E qual seria, pastor Velk, a diferença entre o trabalho de um psicólogo, que é de ouvir o seu paciente, buscar identificar qual o transtorno que tem afetado a sua saúde mental, para o trabalho de um conselheiro bíblico, que também é ouvir a sua ovelha, buscar entender o que está acontecendo para direcioná-lo com aconselhamento. Então, qual seria a diferença entre um psicólogo e um conselheiro bíblico? Pronto, uma ótima pergunta, pastor. A gente tem algumas diferenças básicas, né? Primeiro, para mim, uma das respostas mais básicas e eficazes para isso é que o aconselhamento bíblico, ou vamos dizer assim, profético, apostólico, bíblico, ele já vem aí de muitos anos, né? Mais de 2000 anos, né? Onde pastores, pessoas que cuidavam do povo de Deus, têm essa experiência embasada na palavra. Então, a psicologia, nós temos ainda, muitos estudiosos da psicologia dizem que a psicologia ainda é uma criança, uma bebezinha, né? Tem 130 anos, né? Principalmente ali a questão da psicanálise com Freud. Então você tem aí 130 anos. Então, se você vai comparar o tempo, né, de uma com a outra, você vai ver aí uma diferença exorbitante. A outra coisa também é que, algumas diferenças, é que a psicologia, ou a psicanálise, as várias ramificações, né, da psicologia, elas são embasadas no homem, enquanto o aconselhamento bíblico é embasado na palavra de Deus. Então você vê também outra diferença gigantesca. Deus é o criador do homem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem prático aqui para você. Você compra um produto de uma determinada empresa, por exemplo, da JBL, e quando você compra aquele produto, uma caixinha de som, ela vem um manual. Aí a sua caixa quebra e você leva a caixa e vai ali pegar o manual de uma outra marca para tratar aquela caixa. Não, você vai pegar o manual ou a assistência técnica JBL para tratar aquele material, porque foram eles que criaram a marca, não é? Então a mesma coisa, Deus nos criou e ele deixou a palavra dele como manual da nossa existência. Então a Bíblia ela vai trazer muitas respostas e as bases para se tratar a alma humana, né? É a Bíblia, Deus criou a alma humana e a Bíblia é o manual de como se tratar a alma humana. Então você viu uma diferença também nesse ponto. Uma outra área é que na psicologia o homem é tratado como um ser evoluído, né? Um animal que evoluiu, né? Que faz parte dessa... o Freud, o Sigmund Freud, ele foi muito influenciado, né, por Charles Darwin, as teorias de Darwin também, né? E então o que é que você percebe? A ideia do homem como um animal evoluído. Na psicologia, no aconselhamento bíblico, o homem é criado à imagem de Deus. Então há uma diferença enorme. Nós temos certas características que Deus tem, que a gente chama de atributos comunicáveis, né, que faz com que o homem seja diferente dos animais, né? O homem não é um animal racional. O homem é um ser humano criado à imagem de Deus. Nenhum animal recebeu esse título. O objetivo da psicologia é ser feliz, né? Os psicólogos querem trabalhar para que a pessoa seja feliz,
isso não é novo também, né? Os epicureus, os estoicos também haviam esse objetivo, né, de vida em relação a isso. E você tem no aconselhamento bíblico, você busca a glória de Deus, resolver aquele problema da pessoa para buscar a glória de Deus. Deus seja glorificado através daquilo, né? E a ferramenta da psicologia são as experiências. Então, como é que a psicologia existe e funciona? Ela vai buscar métodos, ela vai buscar experiências que ela vai vendo, e vai testando, e vai anotando, criando as suas noções. Então, a nossa ferramenta é a palavra de Deus, a revelação bíblica. Deus diz que o homem é pecador, Deus diz que o homem sem Deus ele é vazio, Deus diz que o coração do homem é mau, né? A psicologia diz que o coração do homem é bom. Né? Então, são essas diferenças que a gente encontra entre a psicologia e um aconselhamento bíblico. O conselheiro bíblico ele vai tratar aquele problema, o coração da pessoa, com a palavra daquele que criou. A psicologia vai tratar aquela pessoa, visando ela tratar o problema, para ela ser feliz, e nas experiências e nos estudos, né, nas pesquisas que são feitas em outras situações. Muito bem, pastor Velk, mesmo com todas essas diferenças que o senhor coloca entre o conselheiro bíblico e o psicólogo, nós temos percebido que, embora também haja uma similaridade, né, o pastor está ouvindo a sua ovelha, contando a situação que tem acometido, né, a opressão da alma, da mente, e é um trabalho em que buscam identificar, através das informações que o paciente e a ovelha, né, que o pastor está pastoreando, está sentindo, a gente percebe ainda que muitos membros de igreja, até mesmo pessoas que têm uma forma de fé ou têm uma fé cristã, têm buscado muito auxílio através da psicologia. O senhor diria que essa busca, eu acho que talvez muito maior na área da psicologia do que no aconselhamento pastoral, seria uma falta de confiança no aconselhamento pastoral, ou seria uma falta de fé, ou uma falta de orientação diante também dos benefícios que ela terá com o aconselhamento bíblico? Pastor, eu acredito que uma das coisas, a falta de treinamento, a falta de prática no aconselhamento. É verdade que muitos pastores não estão preparados para enfrentar certas situações, eles não sabem como fazer, não sabem como resolver, como lidar com aquilo. Isso é uma realidade, né? Uma pessoa que nunca enfrentou situações desse tipo, ela vai ter certa dificuldade, ela não sabe, né? Hoje em dia tem se acordado muito para essa área, né? Mais uma outra coisa, então isso é um fator. Muitos pastores não sabem lidar com essas situações. Um outro fator também, pastor, eu acredito que você vai concordar, é que muitas vezes, quando a coisa ela funciona gratuitamente, ela não é valorizada. Então, já ouvi gente dizer, olha, eu vou dar um curso e eu vou cobrar nem que seja uma taxinha de R$ 5 para não ficar banalizado. Então, nós temos essa tendência de não valorizar as coisas quando elas são gratuitas. Então, uma das diferenças do conselheiro bíblico para o psicólogo é que o conselheiro bíblico, ele não cobra pelo seu trabalho. É um ministério. A gente não vive à custa disso. A gente atende gratuitamente. O psicólogo, por sua vez, ele vai ganhar 150, 200, se ele for um cara muito bom, 250, R$ 300, né? Então, as pessoas hoje são carentes de ser ouvidas, dentro e fora da igreja. Todo mundo. Você tem amigos, você tem o Instagram, você tem o Facebook, o WhatsApp, mas todo mundo é carente de ser ouvido. Então, as pessoas estão pagando 300, 250, R$ 200 para serem ouvidas. E muitas vezes eu noto isso, que as pessoas só querem falar, serem ouvidas, botar para fora, porque isso ajuda muito, já ajuda muito. Mas eu acredito que é isso. Muitas vezes um desespero da pessoa em resolver aquele problema logo, busca-se por não ter sido orientada e saber que um pastor pode ajudar, né?
Juntamente com isso, por ser gratuito, e juntamente com isso, a falta de qualificação de alguns pastores não saberem como lidar com certas situações. Um filho problemático, um irmão com depressão, uma irmã com ansiedade, um jovem com TDAH que está se cobrando muito porque ele não consegue estudar e render com o restante da sua sala. Então, muitos pastores não sabem lidar com isso, né? Então, essas coisas acabam dificultando realmente a busca. Então, aí as pessoas vão lá e não é pouco a frequência de pessoas que chegam e falam, não, eu estou me aconselhando com um psicólogo, ou pessoas de outras igrejas que conversam comigo, não, eu estou conversando com um psicólogo, eu levei meu filho ao psicólogo, né? E às vezes eu digo, por que não traz na igreja? Por que não procura o seu pastor? Né? Então, acontece isso aí. Pastor Velk, que conselho, aproveitando o senhor destacando pelo menos aí 2 pontos, né, a falta de preparo, muitas vezes, do conselheiro bíblico para dar um suporte realmente à altura da deficiência ou da dificuldade que algum membro da igreja sofre. Que conselho o senhor daria ou que dicas o senhor daria para o pastor, né, ter um preparo maior nessa área e também para a própria igreja? De repente ela percebe essa deficiência e talvez não saiba como conversar com o pastor para que ele tenha um preparo maior. Então, que dica o senhor deixaria aqui tanto para os conselheiros quanto para a igreja nessa área em que se apresenta alguma deficiência quanto ao preparo? Pronto, então, essa é uma área que os pastores vão precisar conhecer mais, né? Por exemplo, aqui na nossa igreja, em julho desse ano, a gente trabalhou no mês de julho uma temática, né? Um mês inteiro com as temáticas: ansiedade, depressão, síndrome do pânico, TDAH, e a gente trabalhou, muitas pessoas se identificaram com o problema. Eu abri um grupo de aconselhamento, de compartilhamento, eu chamo de grupo de compartilhamento, onde a gente vem e senta, cada um trata o seu problema, sem ter vergonha, a gente compartilha as dificuldades, choram, desabafam, se alegram, e a gente vai tratando a questão principalmente medicamentosa e outras coisas desse tipo, né? Não que eu passe medicamento, mas assim, meu intuito, muitas vezes, quando eu vejo uma pessoa tomando 4, 5, 7 medicamentos e está vivendo boa parte daqueles efeitos colaterais daqueles medicamentos, e até uma depressão muito maior do que ela estaria se não tivesse tomando medicamento, então a gente faz esse tipo de trabalho. Então, o conselho, aqui no seminário, por exemplo, o Seminário Batista do Cariri tem investido pesadamente para trabalhar com os crentes em geral, pastores e não pastores, irmãos comuns das igrejas, né, assim, que não tem uma formação teológica, mas os cursos de aconselhamentos que têm sido dados, trazidos pelo Seminário Batista do Cariri, têm fortalecido muito aqui na região essa questão dessa visão de trabalhar cada crente um conselheiro, né? Só da nossa igreja esse ano foram, para esse último curso que teve agora em novembro, foram 14 irmãos da nossa igreja aqui e de muitas outras igrejas. Então, é uma área que tem sido muito vista. Então, o que se tem que fazer? Os pastores têm que procurar, trabalhar, né, perceber, estudar, acompanhar o que está acontecendo, e os irmãos das igrejas também precisam dar essa chance, né, para os pastores, né, conversar primeiramente com o pastor, saber do pastor, eu estou com esse problema. Se o pastor não sabe, o que o pastor me aconselha a fazer, porque assim, eu não sou radicalmente contra a psicologia, né? Mas assim, geralmente eu quando mando alguém, eu aconselho alguém a procurar, dependendo da situação, se a pessoa diz que quer mesmo procurar, né? Eu digo para ela procurar um psicólogo cristão, porque mesmo ele não podendo usar a Bíblia ali, clinicando, né, no seu atendimento, mas ele sabe quais são as bases, ele sabe, né, ele sabe o que é que ele vai dizer. Por exemplo, uma criança que está enfrentando conflitos, uma criança cristã, filha de pais cristãos, de 10 anos de idade, que está enfrentando conflitos, por exemplo, na área sexual, ou na área de tentativa de suicídio, né, ou de 13 anos de masturbação,
Você vai, por exemplo, eu digo isso por experiência de já ter escutado muitos relatos, eu tenho muitos relatos relacionados a isso, de vários psicólogos, de incentivar, ele vai incentivar, né, esse desejo, porque a ideia é de você não reprimir. Então, tem que ter muito cuidado quando você vai orientar, né? Se você não sabe lidar, você vai ter que ter muito cuidado quando você vai orientar. Olha, procura um psicólogo, porque aquele psicólogo pode fazer um trabalho exatamente o oposto daquilo que você ensina como pastor, como membro de uma igreja. Então, tem que ter muito cuidado. Então, o incentivo é esse. Tanto os pastores procurarem se aprimorar em relação a isso, conhecer mais, como as pessoas em geral darem mais chances, né, para os seus pastores e entregarem os seus casos nas mãos deles, ou deixar ele dizer, eu não sei lidar com isso, eu não sei, então eu vou lhe orientar como você vai fazer, ou a quem você vai procurar, e o pastor também orientar e fazer parte desse processo. Muito bem, pastor Velk, rapaz, olha, tá bombando aqui o chat do Café Camarada, muitos amados irmãos e também os telespectadores da TV Princesa do Vale estão aqui comentando, né, desejando uma boa tarde. Quero mandar um abraço para o William Menezes, desejando uma boa tarde para o pastor Ricardo, para o pastor Velk, um forte abraço aqui para nós, né? A Jovina Almeida também desejando uma boa tarde. O Ministério A Voz do Arcanjo, né, lá de Casa Nova, Bahia, está acompanhando aqui, desejando uma boa tarde, né, participando. A Alvani Batista também desejando uma boa tarde. Olha, são vários amados irmãos. O Hudson Pinheiro, né, desejando aqui uma boa tarde para o Café Camarada. Pastor Vel, que o senhor é uma bênção, né, ele menciona aqui no comentário dele. Também a Alexandra Rodrigues, nosso pastor é uma bênção, né? Nosso pastor é uma bênção, louvado a Deus por sua vida, louva a Deus, pastor Velk, por sua vida. Também nós temos aqui, né, vários colegas que a gente conhece, que estão acompanhando. A Luzanira Nascimento, nosso pastor é um exemplo de pastor. Somos gratos a Deus por sua vida, pastor Velk. Também o Josué Pinto de Mesquita, já faz um tempinho que não vejo o irmão Josué, deixando aqui também uma boa tarde dele. E tantos outros comentários, né? Então, desejar aqui uma boa tarde para os nossos seguidores. Olha, eu vou chamar os nossos comerciais, pastor Velk, só para a gente tomar um cafezinho pegando fogo, queimando a língua, e a gente retorna daqui a pouco. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio e calagem em até 10 vezes. E para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade, né, aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então nos procure, estamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Sabe aquela comidinha feita por banheiro? É aqui mesmo no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste, fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas, onde pode ser realizado comemorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de 100 pessoas, um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar, tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próxima à cidade de Icó, Ceará. Nosso telefone para contato DDD 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. Só na Só Peças você vai encontrar mais garantia com melhor guia.
peças, acessórios, serviços em geral. Pra motos e bikes e carros, que legal. Dividimos em até 8 vezes sem juros nos cartões de crédito. Só peças. Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, número 114, Centro e Cocena. Só peças. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 998696619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Está pensando em construir ou reformar? Em nossa cidade, você pode contar com a Pereira Construções. Aqui você economiza de verdade e encontra tudo em um só lugar. Contamos com materiais elétricos, hidráulicos, tintas e vernizes, ferragens, ferramentas, forro de PVC e variedades em geral. Ainda parcelamos suas compras em até 10 vezes no cartão. O que está esperando? Faça já o seu orçamento pelos telefones DDD 88 99830 8338 ou 3561 1017. Estamos na Rua Francisco Maciel, número 2189, no centro de Icó, na organização Laucimar e Marta. Pensou em construir ou reformar? Pensou Pereira Construções. Sabe por que a Clindonto é líder em atendimentos odontológicos? Porque você leva a sério cuidar do seu sorriso. Na Clindonto você encontra um padrão de qualidade incomparável. Clínica geral, restauração estética, clareamento dental, canal, próteses e implantes dentários, ortodontia, cirurgia dos dentes cisos e também com harmonização orofacial. Deixe a Clindonto cuidar de você. Cirurgião dentista Dr. Frederico Vilarouca. Na Rua José Ribeiro Monte, 372, no centro de Icó. Agendamentos pelo telefone 88 99771 2120. Estamos de volta logo após os nossos comerciais e hoje o bate-papo no Café Camarada é com o pastor Velk, formado em teologia, também tem formação em educação religiosa e é autodidata em estudos sobre saúde mental. É pastor há 24 anos na Igreja Batista Regular, na Igreja Batista Esperança, em Juazeiro do Norte. Tem uma vasta experiência na área de aconselhamento, né? Voltando aqui para esse segundo bloco com o pastor Velk, mais uma vez mencionando os nossos telespectadores, viu, pastor Velk? Nós temos aqui um recadinho todo especial para o senhor, né? A sua digníssima esposa, ela deseja um abraço muito carinhoso para o senhor, estar aqui no chat do Café Camarada, Elisaneide Castro. Inclusive, a minha digníssima, né, a minha galeguinha, conheceu a sua esposa, né, e também mandando aqui um abraço para ela. E daqui a pouco vamos convidá-la para vir aqui em Icó, né, para um momento com as mulheres. Então, pastor Velk, também temos aqui a Isabel Pinho, né? Realmente é uma bênção, dizendo que o senhor tem sido usado por Deus. O Romão Batista, né? Faz um tempão que eu não vejo Romão Batista, está aqui também no chat do Café Camarada. Nós pais precisamos muito se preocupar para lidar com essa situações nos nossos lares, né? Olha, você que me acompanha, também acompanha aqui o pastor Velk. Caso queira deixar alguma pergunta aqui no chat, no finalzinho do programa, nós vamos selecionar uma pergunta e passar para o pastor, podendo responder aí os nossos telespectadores. Muito bem, pastor Velk. Olha, pastor Velk, de acordo com a OMS, o mundo está mentalmente doente. Realmente são vários transtornos que acometem o mundo, né? As pessoas, são mais de 15%, isso equivale a mais de 1 bilhão de pessoas no mundo doentes com algum tipo de transtorno. Pastor Velk, na sua avaliação, por que as pessoas estão
mais doente mentalmente? Bem, vamos lá então, pastor. Eu tenho algumas teses, né? Não tem como afirmar muita coisa, mas assim, pelo que eu tenho visto, algumas coisas, eu suspeito de algumas coisas. Então vamos lá. Primeiro, eu acredito que de alguma forma a questão da alimentação, né? Eu acredito, de forma bem resumida, nós sabemos que quando Deus nos criou, lá no Gênesis, ele criou os alimentos que nos serviriam de mantimento. E ele deu lá as ervas do campo, os frutos das plantas e tal. Então, a gente tem deixado muito de lado os alimentos, por exemplo, algumas substâncias, triptofano, o ômega 3 e outras substâncias que a gente adquire nos alimentos, a gente tem deixado de comer, né? A gente tem comido cada vez mais comidas que são produzidas pelo homem e tem deixado de lado aquilo que naturalmente Deus deixou, né? Você vê gerações passadas que você mal via as pessoas ficarem. Sempre teve depressão, sempre teve ansiedade, isso é um mal inerente ao homem. Mas a gente tem visto um alastramento, né? Então as pessoas hoje não vão, da população mundial não vai ali no pé de mangueira chupar uma manga, come ali como a gente comia num sítio, né, siriguelas e mangas e tantas outras coisas, e a gente tem perdido essa questão do alimento, tem trocado os alimentos naturais que Deus colocou, né, sejam elas de proteína natural, animal, o carboidrato, com o seu beta-caroteno, a beterraba com o seu licopeno, as vitaminas, né, e nós somos seres psicossomáticos, né, o físico e a mente, né, nós temos 7 neurotransmissores na nossa mente, né, que nos regulam humor, alegria, reações, né, o GABA, o acetilcolina, o serotonina, o glutamato, e são 7 neurotransmissores os principais, né, a adrenalina, e a gente acaba desregulando tudo. Os BCAAs que a gente come nas alimentações, eles têm uma importância muito grande para regular, né, esses neurotransmissores. Uma outra coisa também que essa geração, uma geração que se distanciou mais de Deus, né? Você via gerações passadas que mesmo de outras religiões, o catolicismo, mesmo com os seus ensinamentos, né? Mas acabavam que as pessoas conheciam Deus, tinham algum tipo de religiosidade. Hoje você está vendo uma geração nova, uma geração de pessoas que não tem Deus, que não conhecem Cristo, que não tem mais religiosidade nenhuma, né? Então, assim, você percebe esse vazio dentro do homem. E juntamente com isso, você vai ter aí, por exemplo, essa questão das redes sociais, né? Tem o dilema das redes, que tem aí num determinado stream de TV, que trata o pessoal que quer o Gmail e essas redes, o TikTok, eles perceberam que haviam feito um estrago na humanidade e eles, então, fizeram um documentário mostrando que as pessoas precisam se libertar disso, ou, no mínimo, usarem com cuidado, porque eles provam estatisticamente que o uso exacerbado, exagerado de redes sociais, porque eles fizeram para viciar as pessoas e deixar as pessoas quererem voltar para aquilo, então isso tem feito com que as pessoas também tenham problemas. Então o índice de suicídio entre jovens aumentou mais de 100%, o dos adolescentes, o índice de tentativas de suicídio e outras coisas, né? Há um grande pesquisador chamado Kate Ablow, ele diz que nós hoje somos a geração que anda de jet ski em mares profundos. Então ele diz que existe um mar gigantesco abaixo a ser observado, plantas, seres, mas a gente está ali por cima andando de jet ski, né? Então ele fala que os estudos mostram que essa questão de sucesso, de busca por fama nas redes sociais, por likes, isso vai acabar numa bolha que vai estourar e o índice de doenças, de suicídio, vai aumentar, triplicar, quadruplicar nos próximos anos. Então, eu atribuo basicamente a essas coisas, né? Assim, com algumas outras também, mas resumidamente seria isso. Esse vazio de Deus, né?
Em todas essas outras coisas, a gente está buscando. Eu gosto muito de Jeremias 2,13, quando diz lá: dois males cometeu o meu povo, deixou a mim manancial das águas e cavou cisternas rotas que não retêm água. Então a gente deixou de buscar satisfação em Deus e estamos buscando satisfação nas coisas que não podem nos satisfazer, estamos ficando frustrados, né? Muito bem, Pastor Velk, nós percebemos que também pessoas que têm fé em Deus, são membros de uma igreja, são pessoas piedosas, também estão sofrendo em um grau muito maior com algum tipo de transtorno mental. O senhor diria que esses fatores que o senhor coloca como alimentação, a ausência de Deus ou o afastamento de Deus e também o relacionamento nas redes sociais que tem causado esses transtornos, o senhor diria que também esses fatores têm afetado aos amados irmãos da igreja, membros da igreja, ou isso envolve em algum momento, falta de fé, ou seria apenas questões naturais? Pronto, ótimo, ótima pergunta. Na verdade, eu vejo exatamente alguns aspectos, sim. Por exemplo, nós vivemos no sistema, então cristãos e não cristãos se alimentam do mesmo jeito, né? A gente bebe muita Coca-Cola, come pouca verdura. Mesmo que a gente coma verdura, nós estamos comendo verduras muito pobres em nutrientes, porque a gente não respeita aquela lei de Levítico, que é um princípio muito legal ali: planta 6 anos, deixa a terra descansar para as minhocas cavarem os buracos, oxigenar a terra, a chuva e a poeira enriquecer aquele solo, não é, com nutrientes. A gente não está plantando, queima a terra, planta. Então está nascendo, mas está nascendo tudo pobre. Então a gente está comendo nutrientes com conservantes, produtos com conservantes, aromatizantes e tantos outros produtos químicos. A gente está comendo carne de vaca. Eu não sou radical não, viu? Eu como tudo isso, bebo Coca-Cola, faço tudo isso. Mas também eu vou para o outro lado, eu também me alimento muito bem, eu invisto muito em chás, em plantas, naquilo que é natural. Então, mas o que eu percebo é isso, os cristãos também estão vivenciando isso, a gente está comendo hormônio, os hormônios afetam psicologicamente, afetam fisicamente, né? A gente come hormônio no frango, hormônio na vaca, a gente come os conservantes aromatizantes nos produtos que vêm da terra, nas hortaliças, né? Então, acabam afetando, né? Você come, por exemplo, uma soja, um derivado de soja, ele vai afetar você ali de alguma forma. Sem contar também, pastor, com alguns medicamentos que estão tomando hoje, né? Toma remédio para dormir, toma remédio para dor, toma todo tipo de remédio, e cada um deles vai trazer os seus efeitos, ok? Uma boa parte também dos cristãos são cristãos, vão para o céu, mas também não têm um bom relacionamento com Deus. Muitos vivem mágoas, falta de perdão, esse tipo de coisa que dá muito problema psicológico, né? A ansiedade, o estilo de vida de correria hoje acaba afetando muitos cristãos, né? Querem fazer tudo ao mesmo tempo, aí faculdade, trabalho, estudo, cria filho, faz isso, vai trabalhar fora, trabalha em casa e tal. Né? O Dr. Augusto Cury, que ele é um grande psicanalista, né, estudioso, se eu não me engano ele é psiquiatra também, psicólogo. O cara é muito conhecedor e ele tem um livro que ele trata sobre as doenças, né, relacionado às doenças da mente, aceleração da mente, né. Ele fala muitas vezes que nós estamos com a síndrome da mente acelerada. Então, muitos cristãos, eles são cristãos, eles amam a Deus, mas eles estão buscando satisfação também, muitas vezes nas redes sociais, estão sendo afetados por essa questão dos distúrbios alimentares, né? Muitas vezes podem estar, mas eu acredito, e você vai encontrar muitos cristãos decentes, honestos, que têm intimidade com Deus e que estão também vivendo isso. E aí muitas vezes eles se cobram ainda mais o que está acontecendo. E aí, como um cristão também pode ter um problema de coração, um problema de fígado, um problema de rins, um tumor na cabeça, um câncer, ele também pode ter uma disfunção fisiológica. Por exemplo, a serotonina e a endorfina, a beta-endorfina, elas são responsáveis pela sensação de bem-estar na gente, né? Quando você produz
uma atividade física por mais de 20 minutos, 30 minutos, bem intensa, o corpo da gente libera essa substância, que são neurotransmissores, a beta-endorfina, a serotonina. Se baixa desses neurotransmissores, eu vou ter tudo ao meu redor que poderiam me tornar uma pessoa feliz, ou satisfeita, mas internamente eu não consigo ter alegria, não consigo de jeito nenhum ter alegria na minha vida. Aí você vai perceber que essas substâncias, esses neurotransmissores que nos dão essa sensação de alegria e bem-estar, eles estão em baixa. Aí muitas pessoas dizem, não, o cristão pode ter problema de coração, ele pode ter um problema de fígado, de rins, mas ele não pode ter uma tristeza, ou ele não pode ter uma depressão, ou ele não pode ter uma angústia ou uma ansiedade, né? Quando você vai ver, por exemplo, ali Elias, né, ele teve assim um surto, você vai ver algumas vezes Davi, por exemplo, no Salmo 119, 92, no 28, né, olha, se a tua palavra não fosse o meu prazer, eu teria perecido há muito tempo na minha angústia. Então você vai ver pessoas na Bíblia, não tinha esses nomes, essas nomenclaturas, né? Essas nomenclaturas são novas, o TDAH, a ansiedade já é bem antiga, né? A depressão é uma nomenclatura nova, mas eu acredito que é isso. Os cristãos também têm algumas situações que ele pode ser acometido por um problema desse tipo, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus e ser acometido por algumas coisas. Aí é a missão da gente, saber o que é que está acontecendo, né? Se é o medicamento que está causando, se é uma falta de vida intensa com Deus, se é uma intensidade nas redes sociais, já que os próprios autores disseram que está causando isso, está causando tentativa de suicídio, está causando depressão, está causando ansiedade. Então o papel da gente como conselheiro é investigar. Meu papel é esse, eu pego a pessoa, faço uma série de perguntas, tenho uma série de reuniões com ela, e aí eu vou como a gente costuma dizer, vai investigando os fatos, né? A gente busca um relacionamento, vai buscando então os fatos. Depois que a gente busca os fatos, a gente define o problema, vai dar esperança para aquela pessoa e vai ensinar a verdade para ela. Muito bem, olha, estamos batendo papo aqui com o pastor Vel, aqui um papo muito bacana sobre saúde mental, aconselhamento pastoral e saúde mental. O tempo voa, pastor Vel, que já estamos chegando aí na reta final do programa. Mas tem uma pergunta que eu quero deixar aqui para o senhor nessa reta final, que é sobre a suficiência da Bíblia. O senhor diria, pastor Vel, que diante de tudo que o senhor tem colocado, na sua vasta experiência de quase 25 anos, trabalhando com pessoas, com aconselhamento, certamente diversos casos o senhor tem tratado quanto à saúde mental. O senhor diria que a Bíblia, de fato, ela é suficiente para tratar transtornos mentais? Pronto. É a minha ferramenta de trabalho, né? É a ferramenta de trabalho do conselheiro. Ela vai ter inúmeras respostas para muitos dos problemas que nós estamos vivenciando hoje. A Bíblia é incrível. Ela tem as respostas para a alma humana. Agora, alguns casos, né, como eu falei aqui, por exemplo, você tem uma pessoa que ela lê a Bíblia, ela está sofrendo uma depressão muito profunda. Ela lê a Bíblia dela, ela está em comunhão com uma igreja, ela vai para a igreja com muita luta, ela lê a Bíblia, ela ora, ela chora aos pés do seu Senhor, ela ao redor dela está tudo mil maravilhas, ela tem um bom marido, ou ele tem uma boa esposa, tem bons filhos, tem um bom emprego, tem um bom salário, tem tudo que a maioria das pessoas almejava, mas ela não tem paz. Então, aí você faz um trabalho, você busca lá algum ídolo no coração dela, você vai ver, não, e você está vendo ali uma pessoa completamente voltada para Deus. Quando chega num ponto desse, a Bíblia não vai mais resolver uma situação dessa. Por quê? Porque é um problema fisiológico, como eu acabei de falar aqui. Ela tem um problema fisiológico. Aí onde eu vou indicá-la, depois de todas as tentativas, para um psiquiatra, não um psicólogo. Né? Porque o psicólogo, quem está fazendo esse trabalho sou eu com a Bíblia, né? O manual da alma. Mas eu vou encaminhá-la para um psiquiatra, ele vai fazer os exames, vai ver como está nessa fisiologia dela,
e aí ele vai passar possivelmente um transtorno onde eu também vou acompanhá-la, né? Porque ela vai tomar esse medicamento possivelmente para dar o que é que o medicamento vai fazer. Ou ele vai entrar para estimular os neurotransmissores, ou ele vai entrar como neurotransmissor, entende? E aí essa pessoa vai possivelmente ter sua melhora, alguns casos vai piorar, porque o medicamento não vai se adequar com ela. Mas assim, para mim a Bíblia é suficiente para se tratar, lidar com as pessoas, na sua grande maioria dos casos. Em alguns casos, é mais ou menos dizer o seguinte: a Bíblia é suficiente para tratar o problema de coração de uma pessoa, coração mesmo, o órgão cardíaco, né? A Bíblia trata o problema pulmonar de alguém? Não. A Bíblia trata o problema dos rins de alguém que faz hemodiálise? Não, a Bíblia não trata, né? Ela vai tratar os problemas da alma. Então, uma pessoa pode ter uma disfunção psíquica, fisiológica, por alguns desses neurotransmissores, ou até outros que ainda a ciência nem conseguiu descobrir. E aí, em casos desse tipo, a Bíblia ela não seria o caso para se tratar, depois de já ter sido dado todos os passos que eu dou como aconselhamento, ou que os demais conselheiros dão naquele espaço da Bíblia, você vai perceber que ali é uma outra situação. Mas na maioria dos casos, a Bíblia resolve, a Bíblia dá esperança, a Bíblia confronta pecado, né? Então, há esse aspecto aí, ok? Muito bem, já são 16 horas e 55 minutos, né? E o tempo passa rápido e preparei aqui uma lista de perguntas, pastor, que vamos ter que marcar em um outro momento esse bate-papo com o senhor, muito produtivo. Pastor, mais telespectadores nos acompanhando, a Vânia Teixeira, ela diz que tem sido uma grande bênção, né? E outros também têm nos acompanhado, a Kátia Souza, desejando uma boa tarde, e vários comentários aqui no chat do Café Camarada. Pastor Velk, eu quero deixar esses minutos finais aqui, para que o senhor possa nos trazer as suas considerações finais, também deixar uma mensagem para o nosso público, aí uns 2 minutinhos para o senhor. Bem, eu quero mandar um abraço aí para todos os irmãos da Igreja Esperança, as ovelhas queridas e amadas, para também os irmãos de outras igrejas, aí pastores, né, pastor Michel, irmã Vânia, e tantos outros irmãos, amigos, né, que alguns deles a gente não se vê há tempo. Então, é uma bênção poder pelo menos saber que vocês estão acompanhando, vendo de alguma forma. Um abraço para todos, um abração para minha esposa amada, que eu vou já dar pessoalmente daqui a pouco. E eu queria dizer o seguinte, pastor: cada vez mais a gente precisa se voltar para o Senhor, né? Cada irmão, se voltar mais, é nele que a gente vai encontrar a força necessária, até mesmo para viver uma depressão, uma luta com ansiedade. Eu lido com pessoas na minha igreja que têm ansiedade, elas falam abertamente: eu tenho aprendido a conviver com isso, não gosto disso, mas tenho aprendido. Irmãos que têm depressão e a gente tem se encontrado semanalmente, quinzenalmente, eles têm aprendido a viver com isso. Algumas vezes Deus vai dizer: a minha graça te basta. Você vai ter que viver com isso, porque é o meu modo de tratar com você, ele levar aperfeiçoado para o céu. E o que eu quero dizer para todos é isso: se fortaleçam no Senhor, usem comedidamente as redes sociais, elas não são pecaminosas, pecaminoso é o nosso coração, mas usem comedidamente, porque as pessoas que criaram elas, eu quero até indicar na Netflix, O Dilema das Redes. Se você nunca assistiu, assista, porque você vai se surpreender com o prejuízo que eles causam às redes sociais. Então, e vamos cuidar da nossa saúde, né? Pratica atividade física, certo? Bota para fora as toxinas, estimula os neurotransmissores através das atividades, procure ter uma boa alimentação, né, voltada para produtos naturais, assim, chás, tome chás, calmantes, né, você que tem ansiedade, alguma coisa desse tipo. Mas de uma forma bem resumida seria isso: e volte-se para o Senhor, tenha relacionamento com o Senhor, ande com o Senhor, converse com o Senhor, busque andar com o Senhor. Está dirigindo, está andando no ônibus, está só num canto, está fazendo um trabalho, então fica conversando com o Senhor, ocupa tua mente. Filipenses 4:8, tudo que é justo, honesto, puro, de boa fama, se há algum louvor, alguma virtude, seja isso que ocupe o teu pensamento.
Muito bem, pastor Velco, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe grandemente o seu ministério, como tem abençoado. E agradecemos demais a disposição em bater um papo conosco sobre aconselhamento pastoral e saúde mental. Muito obrigado, um forte abraço para a nossa audiência. Se Deus nos permitir, estaremos de volta na próxima quarta-feira. Um forte abraço e até lá. Sabe aquela comidinha feita por bolinha? É aqui mesmo no Caipira. Aqui você prova da gastronomia regional com receitas típicas do Nordeste, fortalecendo nossas raízes. Temos um ambiente climatizado com capacidade para 40 pessoas, onde pode ser realizado comemorações e reuniões corporativas. No nosso salão principal, temos espaço para mais de 100 pessoas, um ambiente agradável, arejado, ideal para receber você e a família. Como diferencial, oferecemos um espaço ao ar livre, onde as crianças podem brincar, tendo contato com a natureza. Estamos localizados na BR-116, quilômetro 381, próximo à cidade de Icó, Ceará. Nosso telefone para contato DDD 889-8803-1224. Venha viver com a gente essa experiência gastronômica. Só na Só Peças você vai encontrar mais garantia com melhor guiar. Peças, acessórios, serviços em geral, pra motos e bikes e carros, que legal. Dividimos em até 8 vezes sem juros nos cartões de crédito. Só Peças, Avenida Prefeito Anísio Pequeno Sampaio, número 114, Centro, Icó, Ceará. Só Peças. Temos recebido várias mensagens com relação às nossas cirurgias e exames. Condições especiais para cirurgias de catarata, glaucoma, pterígio e calagem em até 10 vezes. E para exames, mapeamento de retina, topografia de córnea, retinografia em até 6 vezes. Dando acessibilidade, aos pacientes que nos procuram e condições especiais nesse final de ano. Então nos procure, estamos à disposição. Já temos cirurgias marcadas nesse mês de novembro, já iremos iniciar nossas cirurgias e aguardamos vocês por aqui. Em Icó, você pode contar com a Louro Tintas. Louro Tintas. Tecnologia em tintas automotivas. Anote aí os nossos telefones e WhatsApp. DDD 88 992 26 8686 ou 99633 8499. Louro Tintas Automotivas. Sindipreme, Sindicato dos Professores da Rede de Ensino Público Municipal de Icó. Com sua vasta experiência e dedicação à medicina, o Dr. Fábio Nobre oferece um cuidado excepcional para a sua saúde gástrica. Atendendo na renomada e moderna Medical São Lourenço, ele realiza consultas e exames fundamentais, como a endoscopia digestiva, assegurando uma boa experiência durante o exame e com muita segurança, além de oferecer um tratamento completo e eficaz. Agende sua consulta e seu exame pelo WhatsApp DDD 88 99869-6619 ou faça uma visita presencial na Rua Francisco Maciel, número 2414, no centro de Icó, Ceará. E tenha uma experiência única em cuidados médicos. Dr. Fábio Nobre. Brasil Modas. Com variedade e um preço que cabe no seu bolso. Contamos com moda feminina, moda masculina, moda infantil, cama, mesa e banco. E ainda temos um espaço completo e diversificado para o seu bebê. Enxoval completo, jogos de bolsas, roupinhas e acessórios. Faça as suas compras com facilidade. 10% de desconto nas compras à vista e ainda dividimos no cartão em até 6 vezes sem juros. Brasil Modas, a loja que veste você.